Sejam bem-vindos ao nosso Como LicitaCast. Hoje falaremos de um tema muito importante. Na verdade, é a primeira vez que nós vamos abordar vendas sem ser, de fato, vendas ao governo, mas a venda em si, abordar sobre estratégias, técnicas e tudo aquilo que contempla essa arte de vender, né, que muita gente também antigamente ali utilizava ou enxergava a venda como algo pejorativo. Quem trabalhava na área era visto de forma até um pouquinho errado, né? Hoje sabe que vendas está incluído ali em todas as frentes, tanto na sua área profissional, se você não necessariamente precisa ser um vendedor, mas você que é empresário, que espelha ali a sua equipe, você que influencia a sua equipe ali para um caminho comum, você que é advogado, vende serviços, você que é fisioterapeuta, enfim, todo mundo vende algo, e você também como marca pessoal, desde o momento que você escolhe a roupa, escolhe a forma como você vai se vestir, a forma como você vai se comportar, tudo isso vende algo. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre marcas ali pessoal, marca de empresa, e também o quão importante é você entender e também dominar as técnicas ali de venda, tanto para o seu lado profissional, para a sua ascensão, independente de se você é um empresário ou se você está dentro de uma empresa, e também para as suas relações pessoais, até mesmo para a educação ali dos seus filhos, enfim, tudo isso influencia, e vendas, na verdade, é relacionamento. Então, por isso que esse tema é tão importante para todo mundo. Então, hoje abriremos uma série de podcasts, inclusive, com temas ali que vai agregar a todo mundo, e esse é o primeiro, que também já está no Conquistagol, um curso muito bacana sobre vendas e negociação, muito importante para todo mundo que quer se aprofundar nesse tema que a gente vai abordar hoje aqui. E para me ajudar aqui com esse tema que é tão importante, temos a presença dele, Pedro Lombardo, nosso diretor jurídico do Grupo Com Licitação. Seja bem-vindo, Pedro, tudo bem? Mais uma vez, aqui, falando às vezes do nosso amigo Antônio. Sim. Mas prometo que dessa vez eu vou tentar imitar a risada dele. Não, por favor, na verdade a risada não precisa, viu, Antônio? Antônio aí, já tá falando já. Tô interpretando bem, já tá me chamando de Antônio. E hoje a gente recebeu aqui, né, gravou durante o dia inteiro, então ele tá um pouquinho cansado. É o curso ali do Com Licitagol, e ele vai falar... passou por uma maratona aqui, um curso muito bacana, inclusive, eu vi todos os preparativos ali, e ele preparou um material bacana para a gente discutir hoje aqui também. Então, antes de entrar no tema, eu quero apresentar, porque ele tem um currículo muito grande aqui na frente, né, e para quem se interessar também, vou deixar as redes sociais para você poder conhecer o nosso professor. Eu não vou falar o sobrenome dele, eu vou me limitar, eu deixo para ele depois ali, Sérgio Júnior, o nome do meio ali é com ele, é graduado em Direito pela UFPR, em Comunicação Social pela Unicuritiba, é especialista em Marketing pela PUC Paraná, tem também ali Filosofia e Psicanálise em Sociologia Política, ambas pela UFPR. Ele também tem MBA em Comunicação e Marketing pela Unicuritiba, é mestre em Gestão Urbana pela PUC Paraná e doutorando em Administração pela Universidade Positivo. Atualmente ele é docente em cursos de graduação e pós-graduação, consultor nas áreas de planejamento estratégico, gestão de pessoas, vendas e marketing digital de serviços e de varejo também, e mentor de startups desde 2019, atuando em paralelo em projetos do Vale do Pinhão e como facilitador do projeto Aliança Universitária. As redes sociais, para quem quiser seguir, vou passar aqui o Instagram, é Sérgio, @SérgioCZAJ, ali para você seguir. E também no LinkedIn, o sobrenome que ele vai mencionar daqui a pouquinho, você pode encontrar ele também no Facebook e afins. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso Com LicitaCast. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, fiquei muito honrado pelo convite, foi um prazer aí, né? Você brincou comigo, com o pessoal, que eu tô o dia todo, mas foi aí uma atividade que passou super rápido, o pessoal aí foi super gentil, eu tenho certeza que o pessoal que está em casa vai gostar muito do nosso curso. Até mesmo porque vendas e negociação é algo que você usa todo dia, muitas vezes sem perceber. Isso é verdade. Isso que é muito bacana as pessoas saberem. Isso é verdade, isso é verdade. Faz parte da nossa vida involuntariamente. Exatamente. Eu sou um apaixonado por vendas, então... Verdade, Pedro. Você passou, né, pela área de vendas aqui. Na real, muito provavelmente... Meu processo de formação foi vendas aqui vendas, do né? Com Licitação. Que Durante legal. 8 anos,
eu atuei no departamento comercial, fazendo todas as etapas, pré-vendas, vendas, renovação. Então, hoje estou aqui para aprender bastante com o Sérgio também. Que bacana, que bacana. E esse preconceito aí que o pessoal enfrenta, né, com o vendedor, né? Todo mundo acha, o vendedor, pô, cara, aquele cara que vai me enganar. Todo mundo estigma, é né? um estigma disso, né? Eu acho que hoje isso vem caindo por terra, né? Não sei se eu estou enganado em relação a isso. Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Eu sinto que existe menos preconceito, mas ainda há uma certa desconfiança, né? Porque até, às vezes, por uma forma apelativa de que muitas empresas trabalham vendendo, sem uma técnica apurada, pode gerar esse receio de que o cara realmente está querendo levar vantagem, mas é bem menor do que antigamente, sem dúvida, porque antigamente, querendo ou não, a fama do vendedor é aquele que vendia gelo para esquimó. Eu acho que os tempos mudaram e eu acho que esse preconceito ele vem diminuindo em função dessa cultura, né, que foi se aperfeiçoando, na minha opinião. Não sou a pessoa mais indicada para falar isso, mas é a minha percepção. Muito bom. Então, Sérgio, para a gente dar o pontapé inicial aqui, por que toda pessoa, independente da sua realidade ali, ela deve aprender a negociar? Um ponto importante que a gente tem, de certa maneira, vocês estavam abordando, é que a gente tem uma visão equivocada do processo de vendas e do processo de negociação. Por quê? Muitas vezes a gente enxerga a venda como algo tangível, um produto físico que está em mim, e a única obrigação minha é simplesmente empurrar, trabalhar o to-push lá para o meu cliente. O cliente comprou, esgotaram-se as minhas possibilidades de ação, eu concluí a ação e ponto, passo para um outro cliente e assim por diante. E hoje, o que é bacana que a gente entenda, né? Em termos mais práticos, hoje é até o mais aconselhado que você não fale só de vendas, nem só de marketing, nem só de comunicação. Que você triangule essas três áreas. Tanto que fora do Brasil, hoje o mais comum, você não tem mais um departamento comercial, departamento de vendas ou de comunicação. Hoje, o que você nota nas empresas norte-americanas? O que eles chamam de Smarketing. O que seria o Smart? Juntar sales, que seria vendas, com marketing. De tal maneira que qual que é a ideia central? Isso vem lá do Peter Drucker, lá a partir dos anos 70, dos anos 80, que ele fala o seguinte: a grande função hoje do gestão, né, aí incluindo quem trabalha com marketing, quem trabalha com vendas, é deixar o cliente pronto para comprar. E como é que você vai deixar o cliente pronto para comprar? Você vai estudar o que essa pessoa de fato deseja, entender as demandas, entender as dores do cliente. Quanto maior for a personalização da tua proposta, mais facilmente você vai, de fato, executar essa ação. Sem que o cliente, no caso, como vocês estavam contando, sinta-se incomodado. Senão você cria uma relação refratária. Né? Isso acontece muito em loja. Né? A pessoa entra na loja, o vendedor fala, oi, a pessoa fala assim, só estou olhando. Porque ela já acredita que, de fato, o cara vai literalmente empurrar alguma coisa para ela. O que a gente tem que ter uma noção hoje é o que, de fato, vai estabelecer uma relação, principalmente de médio e longo prazo, não é um processo de venda em si. É uma possibilidade que você tem de gerar experiências positivas. Né? A ideia central hoje, que eu queria que o nosso aluno tivesse isso muito claro, imaginando que ele vai depois, logicamente, assistir o meu curso, quanto melhor for a relação entre aquilo que eu entrego e a possibilidade dele em termos de percepção, né, que a gente chama de encantamento, quer dizer, não é simplesmente encantar, mas superar a expectativa, o que vai acontecendo com o meu cliente? Ele retorna até a minha loja, pouco pode ser uma loja física ou uma loja virtual. E qual que é o nosso sonho hoje, em termos do objetivo final? Que o nosso potencial cliente ou cliente se torne o nosso advocate. Isso é um termo muito bacana para quem está em casa nos acompanhando. O que é o advocate? É um indivíduo que está tão feliz com a minha prestação que ele não só me gera o lucro, né? E, de certa maneira, ele estabelece uma relação comercial, mas como o nível dele de encantamento é tão elevado que ele, de maneira espontânea, sem que eu ofereça uma contribuição financeira, divulga a minha empresa, a minha marca, ou eu enquanto pessoa, imaginar que sou um profissional liberal, um advogado, um médico, para outras pessoas. E hoje, num contexto onde as pessoas estão cada vez menos crentes na publicidade mais tradicional, isso acontece muito no ambiente digital, é muito bacana que você tenha essa noção. Por isso que é interessante que todo mundo entenda de vendas, entenda de marketing, entenda de negociação, porque se você não só conseguir satisfazer, mas conseguir encantar, você tornou o teu, abre aspas, cliente, o teu parceiro. Quer dizer, hoje o objetivo final não é vender, é fazer parcerias hoje no mercado para que essa pessoa, a partir da rede dele de contatos, capilarize essa informação lá para outras pessoas. Usando rede social, contato boca a boca, né? Isso é muito importante. A recomendação hoje, a credibilidade, a relação de autoridade hoje é muito importante. Muito bacana, muito bacana. E até quero puxar um gancho ali do professor. Ele falou muito sobre redes sociais. E até saindo um pouco aqui do roteiro, enfim, a gente nunca segue o roteiro, né, Pedro? Porque, assim, existe a gente está falando de uma transição, né? Por exemplo, antigamente, igual você falou,
lojas. O pessoal, antes ia todo mundo ali... Chegou um cliente, ele parecia ali a formiga ali no doce, né? E hoje já não. Hoje dá um oi e tá tudo bem, né? Ó, tô à disposição. E com a vinda das redes sociais, né, a internet, hoje todo mundo é mais apurado, a gente entende que o marketing, obviamente isso já vem lá de trás, mas só que o marketing digital, vendas, enfim, ele está tudo num só. Qual que foi o impacto das redes sociais na área de venda como um todo, né, até do lado de consumo, né, e também de quem vende ali um serviço ou um produto? Que esse fator ele gerou ali de benefícios ou malefícios ali para esse mercado? Eu acho que um ponto bem bacana a gente destacar, e a gente vê inclusive com a própria transição que estava colocando, né? Então, lá em 2017, nós tivemos o lançamento do livro 4.0, o Marketing 4.0 do Kotler, né, do CTOR e do Cartawire. São três autores, a gente acha que é só o Kotler, mas tem 2 autores indonésios que colaboraram. E o que o Kotler trabalha nisso aí, ele fala o seguinte: o marketing digital, a finalidade não é simplesmente vender, a finalidade não é simplesmente transmitir, é gerar experiências. E por que acontece isso hoje? Acho que é um ponto bacana para quem está nos acompanhando. Hoje o conhecimento, a informação, ela tem um prazo de validade cada vez menor na mente do nosso público-alvo. Basta você que está nos acompanhando agora em casa, faça uma experiência você mesmo. Tente lembrar que roupa que você estava vestido há 2 dias atrás. Veja que a pessoa buga. Tirando talvez quem é policial militar, que trabalha fardado, o cara consegue lembrar. Agora o cara não consegue. Eu pergunto, às vezes, pro meu aluno, fala assim: querido, o que você almoçou há 3 dias atrás? O aluno fala assim: professor, meu Deus, eu não consigo lembrar. Deixa eu consultar aqui meu Instagram, porque eu fiz um stories. Então, olha o nosso desafio. Nós temos hoje um público, o cara não lembra que roupa ele estava vestido 2 dias atrás, ele não lembra o que ele comeu há 3 dias atrás. Mas eu falo uma perguntinha e falo assim: querido, agora tenta lembrar o que você jantou na ceia de Natal do ano passado. E o cara lembra. Que roupa que você estava vestido no Réveillon? Ah, eu lembro, o senhor estava de branco, estava na praia. Eu falei: mas veja só, como é que você consegue lembrar algo que aconteceu há tanto tempo atrás e você não consegue lembrar o que aconteceu anteontem? Tenta explicar para mim. Então, muitas vezes buga. Eu falo: sabe por que você lembra? Porque naquele momento, tanto no Natal quanto no Ano Novo, você estabeleceu uma experiência. Você estipulou com o teu público-alvo uma memória afetiva. E a partir desse momento que você estabelece essa memória afetiva, aquilo fica indelével. Quer dizer, o cara muitas vezes não lembra o nome do vendedor, mas se você de fato estabeleceu uma relação que mudou a vida dele, a ideia é que o Simon Sinek tem um propósito, aquilo vai de fato ficar arraigado. Então, o Marketing 4.0 seria isso: geração de experiências com o objetivo de você potencializar a durabilidade, a vida útil daquela informação. E é engraçado que a gente mal absorveu a ideia do livro do Marketing 4.0, surgiu o Marketing 5.0 já. E o que o livro 5.0 fala para a gente? Que fala, além da questão da experiência, a gente tem que humanizar ou rehumanizar as relações. Né? Então, o que a gente percebeu nesse contexto agora da pandemia? A gente se afastou. Quer dizer, a tecnologia, de alguma maneira, ela fez com que nós nos afastássemos. Então, com relação à questão do próprio ponto de venda, né, para quem está nos acompanhando, independente de você ter uma loja física, uma loja virtual, né, acho que isso, de certa maneira, caminha nesses 2 ambientes, tente rehumanizar essas relações. Tente, de alguma maneira, mostrar para quem está interagindo com você, seja teu cliente, consumidor, o próprio colaborador, isso é também um elemento muito importante, o teu parceiro de negócios, que você, de alguma maneira, se importa com ele. Tanto no ambiente virtual, quanto no ambiente real. Quer dizer, no ambiente real, cria um ambiente que a pessoa se sinta-se confiável. Daí a gente percebe hoje muito no Brasil, né? Eu que trabalho um tempinho já com varejo, eu vejo o seguinte: as pessoas falam assim: professor, a livraria de shopping center ou a livraria de maneira geral vai desaparecer. Eu falo: não. O que vai desaparecer é a livraria que acha que a função dela é vender livro, que acha que a função dela é vender papel, vender lá um grampeador. Eu falo: essa infelizmente está fadada em sucesso, porque esse tipo de experiência eu tenho em casa. De maneira muito mais cômoda, eu vou lá, ligo meu notebook, compro lá aquilo que eu preciso e ponto final. O que vai fazer com que esses empreendimentos de fato sobrevivam, não só a livraria, qualquer outro tipo de empreendimento, é a experiência. Então, se eu sou dono de uma livraria e eu quero que de fato alguém vá até o meu espaço, o que eu tenho que oferecer? Eu tenho que oferecer uma noite de autógrafos, eu tenho que fazer um pocket show, eu tenho que ter um café bacana, eu tenho que ter um espaço de interação. Ah, eu quero trabalhar o público mais jovem, então faça um campeonato de cards, por exemplo. Faça uma leitura de mangás, faça alguma coisa que o jovem ele sinta-se tentado, de fato, a ir até esse estabelecimento. Isso vale para restaurante também. As pessoas falam: não, agora com a pandemia, o indivíduo hoje não vai querer mais no ambiente físico. Falam negativo. Ele vai querer continuar indo. Mas se ele simplesmente chega lá e não tem nada de diferente, ele simplesmente senta, chega um garçom, o cara pensa: pô, eu vou sair de casa, eu vou ter que tomar banho, eu vou ter que pegar meu carro, eu vou ter que parar o carro. Muitas vezes, como acontece em Curitiba, tá chovendo. São Paulo sei que chove menos. Agora, se eu tiver de fato uma experiência marcante, cara, eu cheguei lá, o chefe ele veio na mesa conversar comigo. É isso que a pessoa quer.
As pessoas querem relacionamento. Então, esse livro do Marketing 5.0, do Kotler, é muito bacana que você em casa leia, porque é a tendência daqui para o futuro. Que a gente teve um processo como se fosse um pêndulo. Nós tínhamos relações que estavam, de certa maneira, influenciadas pela tecnologia, elas estavam se afastando, a pandemia gerou, quer queira ou quer não, esse maior afastamento, nós ficamos aí quase 1 ano e meio trabalhando em home office. Então, uma dica importante para quem está nos acompanhando é isso. Tenha certeza que, pelo menos nos próximos 2 anos, as pessoas querem ter contato com outras pessoas. Eu que atuo em paralelo na área de eventos, a gente nota isso. Nunca os eventos tiveram tanta gente. Verdade. Né? As pessoas querem no evento. A pessoa não sabe do que é, mas a pessoa quer ir. Ela quer ver gente, ela quer conversar. Isso é muito importante para o ser humano. Então, a questão experiencial e a reumanização das relações são as tendências hoje daqui para o futuro. Muito bom. E o que eu acho interessante é que a vida inteira, eu, principalmente, sempre que tenho a oportunidade de falar isso, que a venda, no fundo, ela é emocional. Dificilmente você vai comprar pela razão. Você sempre está motivado pela emoção. E a gente até usa muita referência aqui na própria licitação, que quando tem a disputa de preço ali por lance, a gente até passa orientação para o cliente, olha, tome cuidado quando você for dar o lance, porque se você tiver muito emocionado ali, é capaz que você degladie seu preço e talvez nem tenha margem de lucro. E ouvir isso do Sérgio faz muito sentido, porque você começa a entender um contexto, um cenário que você precisa criar, e até porque é isso. Eu percebo que as coisas hoje mudam muito rápido em função da tecnologia. Uma hora você tem que focar em mídias sociais, outra hora você está vendo estratégia de ADS, de repente mudou. Então tem que estar muito antenado, mas sempre ligado a esse ponto principal, que é proporcionar a experiência. Esse é um ponto-chave ali que é bem curioso no processo de vendas. Não é somente aqui, ó, recebe e vai, né? Tem que gerar ali além do valor agregado, o valor agregado, exatamente. Eu acho muito importante isso que você falou e o que o Sérgio também falou, porque se você for parar para pensar, o desafio de quem não entende isso, ele vai ficando para trás. Se você entende e enxerga o seu cliente como um cifrão na testa, né? Você, com excesso de informação, obviamente, mas existe muita informação de qualidade. É muito difícil hoje em dia, principalmente essa geração que já nasce com tecnologia, né? Já nasce abrindo um TikTok, por exemplo. Eles já entendem, né, que isso é diferente. Por exemplo, eles já são bem tratados, eles recebem muita informação. Se você leva esse assunto de forma muito rasa, realmente você vai acabando ficando para trás. E por mais que venha muita tecnologia, estamos falando aí de robótica, estamos falando de metaverso, de várias outras tecnologias, mas por mais que elas entrem no nosso dia a dia, o que nunca vai mudar é a relação humana. Né? Então, se você ignora isso, você tá para trás, não tem jeito, né? E até aproveitando, como que você vê isso, Sérgio? Porque, pelo menos aqui, internamente, vendo as estratégias do Com Licitação, nós ficamos sempre muito preocupados, obviamente, em estar antenado. Eu até costumo dizer que a gente tem que pensar 20 anos lá na frente para conseguir criar um cenário favorável. E, diante dessa evolução tão rápida, qual que era a dica que você daria para quem hoje quer ter uma boa performance em vendas, pensando em todos esses aparatos tecnológicos, aonde focar, onde mirar, onde pensar em algo que possa impulsionar suas vendas, em algo que possa trazer um real benefício? Eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar romper com determinados estereótipos que nós caminhamos durante muito tempo. Eu acho que um case bacana para quem gosta de estudar história, a gente tem que aprender com os erros também, né? Vamos pegar o caso do varejo, que é um caso acho que todo mundo de uma maneira compreende. Em que momento da história das Casas Bahia o Magazine Luiza passou? Né? Porque a gente deve lembrar que há 10 anos atrás, cara, as Casas Bahia nadavam de braçada aqui no Brasil. O grupo Klein, os caras despontaram a partir de 2008, 2019, porque o Samuel Klein, que na época era o CEO, o que ele percebeu? Que nós tínhamos uma classe média, ascendente, que queria comprar, mas infelizmente não tinha o dinheiro naquele momento. Qual que foi a sacada do Samuel Klein? Vamos trabalhar crediário? Só que você não paga o crediário no banco, você paga o crediário nas próprias Casas Bahia. Porque daí quando o cara está pagando lá a 23ª prestação lá do forno micro-ondas, você já ativava o vendedor falava assim, olha, então você está terminando de pagar o forno micro-ondas, você quer comprar uma televisão? Cara, as Casas Bahia venderam a rodo televisão em 2010 por causa da Copa. Tá todo mundo esperando que o Brasil fosse ganhar a Copa, você deve lembrar, o Brasil perdeu para a Holanda, ô jogo maldito. E os caras ganharam muito dinheiro. E onde é que as Casas Bahia começaram a se perder, literalmente? Foi a partir de 2012, 2013. Qual que foi o erro deles? Quando entrou o mercado digital, as Casas Bahia, ao invés de fazer um estudo mais aprimorado de mercado, como estavam comentando, entender as dores dos clientes, eles trabalharam com uma visão muito egocêntrica. Eles trabalharam basicamente com 2 buyer personas.
Então, eles imaginaram o seguinte, ó, quem vai comprar nas Casas Bahia vai ser mais ou menos o seguinte, vai ter aquele indivíduo old school, né, geração muitas vezes baby boomer ou geração X, e o cara vai querer fazer tudo offline. Quer dizer, o cara vai na loja, ele pega o produto, caso ele precise trocar, então ele quer fazer tudo de maneira tradicional. E no outro extremo vai ser aquele indivíduo na geração muitas vezes Y, ou agora a gente tem a geração Z, que vai querer fazer tudo de maneira online. Quer dizer, o cara vai pesquisar online, o cara vai querer comprar muitas vezes para receber na sua casa. Caso tenha que trocar, também vai preferir algum tipo de plataforma digital. Só que eles esqueceram um detalhe. Entre esses dois extremos, existe uma infinidade de outras pessoas que ficaram desassistidas. Então, a gente percebe hoje, em termos de futuro, que foi essa questão importante, que a gente tem que analisar o processo de compra de maneira matricial. Aí que vai entrar uma técnica bacana para você que está em casa depois pesquisar, chamada de showrooming. O que é o showrooming? O processo de vendas ele se dá a partir de 4 etapas. Pesquisa, compra, retirada e a 5ª etapa, que não necessariamente vai acontecer, mas que é importante, é a sensação de que se algo não der certo, eu posso trocar. Então, quando você vai construir lá as tuas personas, você não tem duas, você tem várias. Por que tem várias? Porque você tem um indivíduo que em determinado momento do dia, vou pegar um exemplo lá da Centauro, o cara vai na loja física, ele prova o tênis, só que ele não compra o tênis na loja. Ele sai da loja, uma coisa muito engraçada assim, ele senta no banco na frente da loja e ele compra online. E aí acontece o contrário. O cara já pesquisou todo o tênis, olha que bacana, é o mesmo cliente muitas vezes. Só que na hora de ele comprar, ele vai onde? Ele vai na loja física. Então, hoje a gente tem que tentar entender de maneira matricial, porque você não tem uma, você não tem duas. Você tem mesmo o mesmo cliente, só que ele estabelece para com a empresa diferentes momentos de relação. Você tem lá a pessoa que muitas vezes vai na loja só para comprar, o cara só que vai para ver. Então, o que acontece hoje? Pelo menos eu praticamente defendo essa ideia. Você tem que treinar a tua equipe de vendas em 2 sentidos. Primeiro, você tem que encontrar uma forma do cara que é vendedor da loja física perceber esses 2 perfis, entender o cara que está só pesquisando e o cara que já sabe, porque a expectativa dele é outro. Se eu estou pesquisando, eu quero informação. Agora, se eu já sei tudo aquilo a respeito do meu produto, como é que eu vou fazer para, de fato, comprar na loja física? Eu quero condição de preço, que é uma condição que muitas vezes você não consegue negociar no site, porque o site é estanque, ele tem modelos padronizados de comercialização. E esse é o primeiro ponto. E o segundo, que é uma questão de cultura gerencial, você tem que trabalhar mais a teste de omnichannel, que é uma coisa que falta hoje no Brasil. O que você tem hoje no Brasil é multicanal. Só que isso irrita o teu cliente, porque quantos de nós não passaram por uma situação seguinte? Você vai no site, você vê o produto, devo chegar à loja física, o que você descobre? Ah, não tem mais. Mas espera aí, vocês não são uma loja só? Como é que eu tenho um produto que eu não tenho? Quer dizer, o preço é esse, o preço é aquele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que gerar na tua empresa a sensação de que, no fundo, todo mundo trabalha de maneira colaborativa. Tanto que quem trabalha no on, quanto quem trabalha no offline. Senão você canibaliza um canal. Muitas vezes a pessoa vai na tua loja, você sabe que o cara vai comprar muitas vezes de maneira online, e ao invés de você saber disso de uma maneira, falar, não, bacana, pode comprar de maneira online, fala assim, não, olha, se eu fosse você, eu comprava aqui na loja física, porque esse negócio de online não é muito confiável. Então, veja, é o próprio vendedor depondo contra quem? Contra a loja. Só que ele não atrapalha isso. Só que ele não atrapalha a venda. Ele macula a imagem da empresa. Porque naquele ponto você começa a gerar uma centelha de dúvida. Você começa a gerar uma insegurança. O cara fala, meu Deus, se nem o vendedor bota fé nesse produto, imagina o que não está acontecendo nessa empresa. Então, é bacana porque a gente tem que ter 2 tipos de processo e veja que os 2 são de back-office. Você tem que treinar teu vendedor para que ele entenda os diferentes tipos de perfis. Não tem mais só 2 pessoas, quer dizer, o cara que faz só on e o cara que faz offline. E no momento seguinte, você tem que treinar toda a equipe dentro de uma cultura gerencial mais ampla para que a empresa se veja como algo único. Quer dizer, ao invés de você bonificar muitas vezes um indivíduo ou vendedor com participação nos lucros, bonifique a equipe, bonifique o time, encontre muitas vezes formas de você fazer a integração. Porque aí você evita esse tipo de política, que aos meus olhos é autofágica. Quer dizer, o cara muitas vezes evita que ele, abre aspas, compra de maneira online, quer dizer, eu trago a venda para a loja física, mas será que esse cara vai voltar uma segunda vez? Será que ele não vai ficar com aquilo na cabeça? Ele fala, meu Deus, mês passado eu fui lá, nem o vendedor botou fé naquela loja. Sabe de uma coisa? Eu não volto mais lá. Então, essa forma de a gente integrar, eu acho que um ponto bacana a gente, de certa maneira, trazer para quem não está nos ouvindo é isso. Não existe mais ambiente on e off. Existe integração. Tanto é verdade que, só para concluir essa etapa, acho que é bacana a gente destacar, a própria Amazon está fazendo o quê? Está fazendo um processo de rematerialização de determinadas etapas da logística. Então, você trabalha o Fagito. Quer dizer, você tem lojas, muitas vezes, da Amazon, que não são para você comprar, são para você degustar. Quer dizer, eu vou na loja, porque eu sei que muitas vezes o indivíduo está com uma centelha de dúvida, ele vai lá, ele vê o produto, ele toca o produto, isso acontece muito com roupa, que é o momento final, que é a ideia do gatilho, Quer dizer, o empurrãozinho final, que é a hora da verdade que você vai ter que comercializar. Então, eu acho que hoje, não que você vai menosprezar
a tua leitura do cliente, a leitura do teu público-alvo, acho que é super importante, mas as empresas, e acho que o caso aí se percebe nas Casas Bahia, agora que as Casas Bahia estão voltando a se encontrar, eles tiveram uma série de dificuldades nos últimos tempos, talvez seja no nosso back-office. Quer dizer, as empresas elas têm que parar de olhar para o mercado e começar a tentar se reencontrar. Né? Treinamento com o público-alvo, com relação à ideia do teu colaborador. Quer dizer, você tem que voltar a dar um passo talvez atrás para daí a gente conseguir avançar mais fortemente no digital. Que legal, muito bacana. Nós temos, professor, e Pedro também, falamos muito de relacionamento. Então, eu quero entrar nesse mérito aí para a gente poder desenvolver. Porque é o seguinte, muito se fala em criar situações, em criar ali a relação, até muito se confunde, né? Por isso que o vendedor, ele às vezes é visto de forma errada, o vendedor que usa a influência, né? Essas técnicas para poder, no caso, enfiar a goela abaixo, aquele vendedor antigo, realmente isso pode ser visto como uma manipulação, né? Mas o que a gente vai falar aqui agora, até gostaria de abordar, é a questão de você persuadir, tá? Você transformar ali um talvez em um sim, né? Que é a pessoa, geralmente ela procrastina, todo mundo faz isso, adia planos, fala que vai para academia, eu sou um deles, inclusive, e não vai, fala que é amanhã, fala que é segunda e assim vai. Então, ele adia uma decisão, isso é muito comum, né? Então, eu gostaria de puxar um que é o mais famoso deles, que se vê muito na internet, o pessoal usa muito, não somente para habilidades ali de você vender um serviço ou um produto, mas também para você ali convencer, no caso, conversar com um amigo, educar um filho, por exemplo, né? Utilizar o famoso gatilho mental ou os atalhos mentais. Primeiro, o que seria esses gatilhos mentais? E também, se você puder selecionar ali qual que é o seu favorito, qual que dá mais certo, Pedro também, por gentileza, o que seria isso? Eu acho que tem 2 pontos muito legais que você levantou. Um está diretamente vinculado à resposta, à tua pergunta, mas eu vou responder no segundo momento. Caso não responda, me cobre, senão eu acabo me empolgando e esqueço. Mas com relação ao que eu estava comentando da venda, cabe isso, infelizmente, no nosso curso específico, eu não cheguei a entrar de maneira mais forte, mas é um ponto que quem está em casa, de certa maneira, podia estudar, que é o funil de vendas. Por que é bacana trabalhar funil de vendas? Porque a ideia do funil de vendas é que nós temos muitas vezes clientes que são até psicograficamente, demograficamente, geograficamente, têm questões de benefício muito próximos, mas eles estão em momentos diferentes de maturidade do processo de aquisição. Tem aquele indivíduo que ele conhece a tua empresa, mas ele não sabe o que a tua empresa oferece. Tem aquele indivíduo que ele conhece a tua empresa, ele sabe o que ela oferece, mas não confia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer todo um trabalho, vamos pensar assim, de limar isso aos pouquinhos, a questão dos leads, porque a etapa de vendas, quando de fato você vai oferecer o produto, tem que ser na ponta final do funil de vendas. Não adianta nada chegar para alguém que nunca ouviu falar da minha empresa e mandar um material qualquer falando assim, aproveite porque é só hoje. Cara, eu não sei o que você é, não sei o que você vai me entregar, eu não sei o quanto de credibilidade eu posso depositar em você. Então, as empresas, o que elas têm que pensar? Aquilo que a gente estava falando no início. Hoje, os processos de venda, eles não acontecem no curto prazo. É um processo de sedimentação. Então, o indivíduo ele vai coletando informações da tua empresa até um determinado momento que o cara fala, não, eu estou praticamente certo de que esse processo é o mais aconselhado diante das várias opções que eu tenho. Por isso que eu falo, hoje, a grande moeda na internet é credibilidade. Se você não tiver credibilidade, se você tiver com a tua imagem imaculada, por mais que você ofereça uma gama imensa de diferenciais, condição de pagamento, não, porque eu tenho esse diferencial que ninguém tem. Cara, mas espera aí, eu não confio em você. Como é que eu vou estabelecer? Então, eu acho que o ponto de partida hoje para uma equipe de venda, é que vai entrar lá o gerente, o diretor de venda, ele tem que ensinar para a equipe de venda, mas espera aí, não dá para você colocar todo mundo em uma tábua rasa. As pessoas estão em diferentes níveis, então vamos começar a separar. Quem desse grupo conhece a minha empresa? Opa, então qual que é o segundo passo? Qual que é a leitura que essas pessoas têm da minha empresa? Será que não existe uma dissonância cognitiva? Será que aquilo que eu estou apresentando muitas vezes como qualidade não é visto como soberba? Porque às vezes acontece isso. Às vezes você contrata uma empresa, contrata uma agência de comunicação, os caras fazem todo um trabalho focado na gestão da qualidade, e daí quando você vai analisar em termos de resultado prático, o que aconteceu? As pessoas pararam de comprar porque pensaram, cara, essa empresa tem tanta qualidade que eu tenho mais no meu bolso. Então veja o que você fez. Você tentou de uma maneira aprimorar um quesito que para você era importante, só que o resultado prático de percepção foi o inverso.
Quer dizer, o cara deixou de comprar com você porque se pergunta assim, você acha que eu não tenho qualidade? Tem, mas a tua qualidade está tão acima do meu potencial de compra que eu não vou nem querer comprar com você. Eu não tenho nem mais coragem. Isso acontece muito, eu que faço estudos experienciais com os alunos, em loja que trabalha produtos de alto valor agregado. Exemplo, Hugo Boss, Armani, todas essas lojas que trabalham, chamado, aqui no Brasil a gente chama de maneira equivocada, marketing de luxo, o nome fora, por exemplo, assim, Luxury Management, então todas as grifes de luxo. Você pode observar, talvez nós passamos, eu já passei por isso, a gente dificilmente entra nessas lojas. A gente vai até a vitrine e para. Porque a gente não se autoriza a entrar. E é engraçado porque depois que eu comecei a me antenar a isso, eu comecei a entrar nas lojas. E daí você vê que ninguém te trata mal. Inclusive, em determinados casos, isso não vai acontecer em todas as lojas, existem produtos que são até mais baratos do que lojas que nós consideramos que são mais sofisticadas, mas não chega a ser marketing de luxo. Então, às vezes você vai, por exemplo, numa Hugo Boss da vida, às vezes você tem uma camisetinha básica que está mais barata do que uma camiseta da Elos. Mas por que você não entra? Porque você já tem uma leitura de que aquilo não é para você. Então, enquanto o nosso cliente não se autorizar, de fato, a estabelecer uma relação de compra para a gente, aí que vai entrar o funil de vendas, as relações não acontecem. E a questão que você estava comentando dos gatilhos mentais, e esse é um ponto que nós trabalhamos no curso, até fica uma dica, eu acho que é um tema da mais alta relevância, isso só de fato começou a ser estudado mais fortemente no Brasil, a questão de uns 15, 10 anos para cá, e sendo bastante otimista. Isso, de certa maneira, decorre dos estudos do professor Paul MacLean, ele que é o grande pai aí do neuromarte, da neurociência, vamos pensar dessa maneira. E o que ele estabeleceu? Qual que é a ideia central da neurociência? Que o nosso cérebro ele tem 3 grandes estruturas. Ele tem o cérebro reptiliano, ele tem o cérebro límbico e o neocórtex. Né? Quando o Dr. Paul MacLean falou isso nos anos 70, ele foi, execrado pela academia. Falaram, meu Deus, isso aqui vai contra as teorias do Charles Darwin, como é que você pode falar que um ser humano tem um cérebro reptiliano? Cadê a teoria da evolução? E, na verdade, o Dr. Paul MacLean falava, não que nós tenhamos um cérebro reptiliano, é que o cérebro dele se estrutura como se fosse uma alcachofra, assim, uma cebola. Ele tem camadas. E qual que era a leitura que nós tínhamos no passado? De que, no fato, nós éramos seres racionais e que o neocórtex, que é essa parte mais evoluída e mais externa do cérebro, de fato, determinaria o nosso processo de compra. E o que a gente percebeu agora, e isso que vem as contribuições da neurociência, é que não. Nós temos um cérebro reptiliano que, muito embora ele seja, como o próprio nome diz, primitivo, é ele que, de fato, dita as regras. Só que hoje, como é que a gente vai fazer para ativar esse cérebro reptiliano? Aí que vem os gatilhos mentais. Porque o cérebro reptiliano, de maneira bem sintética, ele trabalha com questões bem fisiológicas. Fome, frio, né, sobrevivência, segurança. Daí você tem o cérebro límbico, que já trabalha a questão das emoções. Né, os demais mamíferos também têm o cérebro límbico, por isso que gato e cachorro têm emoção. Não tão sofisticado como nós, mas já temos. E o que é exclusivo nosso é o neocórtex. Só que no nosso dia a dia, o que acontece? Grande parte das nossas reações, ou grande parte dos nossos processos, eles são impulsionados ou para o cérebro reptiliano ou para o cérebro límbico. E como é que você ativa isso no teu cliente? Gerando sensações que vai entrar o gatilho mental, por exemplo, de escassez. Só hoje vai acabar? Só que como o neocórtex ele tem um papel no final muito, digamos assim, complementar, existe uma estrutura lá dentro do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, fala assim, cara, aproveite, vai acabar, faça. Né? E esse gatilho, por isso é o nome de gatilho mental, quando você faz esse clique, a questão da autoridade, a questão da urgência. Então, existem vários gatilhos mentais que eles podem ser, inclusive, somados. Então, não é que você vai enganar o consumidor. Cuidado com isso. A gente vai ativar determinadas estruturas, só que para isso você tem que escolher caminhos. Né? É mais um incentivo, necessariamente. Isso. Né? É muito mais um empurrãozinho que você dá, ativando regiões que já estão, digamos assim, pré-programadas para agir de determinada maneira, mas a partir do que você faz esse tipo de ação, no supermercado. Quantas vezes a gente não passou por isso? Você está no supermercado, do nada, lá aparece uma mensagem lá no alto-falante. Só hoje, cerveja em lata R$2. Então, o que você faz? Você gera a sensação de urgência. E é engraçado porque você vê o efeito manada, que é outro estilo da questão do gatilho mental. Uma galera sai correndo, desesperada, para comprar cerveja. O cara pega 2 fardinhos de cerveja, coloca no carrinho e o cara se sente um campeão. Quando ele vai chegar em casa, o que ele pensa? Ele pensa, meu Deus, mas por que eu comprei esses 2 fardinhos? Eu nem tomo cerveja. Daí vem a questão da racionalização do processo de compra, né? Nós encontramos desculpas para nós mesmos, para a gente se sentir menos ofendido dentro do processo de compra. Então, você comprou 2 fardinhos, você não bebe cerveja, aí você fala, não, tá dentro do prazo de validade, até o dia lá das crianças a gente vai tomar. E valeu a pena porque eu não vou conseguir comprar uma cerveja por R$2 durante tanto tempo. Então, veja como é engraçado isso, né? Então, para todos nós que trabalhamos em negociação, vendas, marketing, comunicação, a gente tem que tentar evitar essa leitura de que o ser humano é racional. Essa racionalidade que nós temos é um verniz.
Então, a gente justifica determinados pontos, mas no fundo o que realmente acaba imperando, isso tanto do ponto de vista da psicanálise, trabalha uma questão mais estruturalista, quanto a Eva entrar na neurociência, trabalha um ponto de vista biológico, nós somos muito mais, aspas, instinto do que propriamente razão. Razão é um detalhezinho, é a forma de você convencer, um empurrãozinho final, mas o que realmente vai impulsionar é esse tipo de situação que é o gatilho mental. Que legal. Legal. Você tem algum preferido? Algum gatilho? Olha, eu gosto de alguns. Efeito manada é bem interessante, né? Mas até pelo que você pontuou aqui agora, Sérgio, até fazendo um paralelo do que você nos explicou, você entende que o funil de vendas está muito atrelado com o tipo de gatilho que você vai utilizar, porque aí você consegue personificar ali o que seria esse melhor empurrãozinho. E eu sinto um pouco disso também. Não existe um preferido, mas existe o mais adequado a cada situação, né? Sim. Eu falo muito do inimigo em comum, que hoje, aqui para nós, pensando no nosso mercado, quando a gente pensa no licitante, existe uma certa rivalidade, né, entre a administração pública e o privado ali na ânsia de vender. Então, sempre que você vai falar de um pregoeiro e coloca ele como inimigo em comum para o licitante, você, de certa forma, está criando uma identificação, porque ele compra essa ideia, ele tem esse lado emocional ativado dentro dele que... Com uma certa razão, né? Um pouquinho de com razão. total razão, muitas vezes. Diga-se de passagem, com total razão, muitas vezes. Então, eu acho que é mais se adequar realmente à situação, que é o que faz muito sentido. Dependendo do funil de venda, você vai usar um gatilho apropriado para aquele incentivo. Então, não teria um preferido, mas os gatilhos, eles funcionam, né? Funcionam com a gente. É como se fosse ali, dando um exemplo também bacana e próximo ali, todo mundo parece que nasce com um chip, né? E que todo mundo tem um comportamento ali muito parecido por exemplo, todo mundo, o efeito manada. Então, assim, a grande massa ali nasce de forma muito parecida, né? E por mais que a gente conheça esses gatilhos, muitas vezes a gente age por impulso. Cara, eu costumo dizer o restaurante, sabe? 2 restaurantes iguaizinhos. Você identifica que tem mais pessoas. Qual que é a opção que você vai tomar, Bruno? Imagina. A que tem mais, porque gera confiança. Ainda sabendo que é um gatilho, né? Talvez o outro seja até melhor, mas é instintivo mesmo. E o outro você nem olha o porquê que ele tá cheio. Na verdade, você questiona se aquele tá vazio, é que ninguém quis entrar. Alguma coisa tem. É exatamente isso. Ou é caro, enfim, aí você já cria vários bloqueios ali. Um dado bem legal aqui que eu puxei aqui das apresentações é que o nosso cérebro, ele toma 35 mil decisões por dia. Então, são sinais ali ambientais que ativam ideias relacionadas, ou seja, o cérebro ele não vai tomar 35 mil, no caso, decisões pensadas de forma muito objetiva. Ele vai buscar na sua memória aquilo que já se repetiu para você tomar uma decisão mais rápida e não gastar tanta energia. Então, você ativa ali situações, por exemplo, ele já teve medo de perder tal situação, ou, enfim, ativar vários atalhos. Eu quero também continuar a questão de se relacionar. Existem várias técnicas, né, e aí você pode abordar de forma da forma como entender melhor, mas muito se fala, Sérgio, de você criar uma conexão. Tem ali a questão de se relacionar e tudo mais, mas criar conexão é algo que muito provavelmente a grande massa ali tem dificuldade, tá? O que você diria para quem enfrenta isso? Eu acho que um ponto bacana que vem bem ao encontro do curso, aquilo que a gente estava conversando, isso é um ponto que eu defendo, tanto o bom negociador quanto principalmente o bom vendedor, na verdade eles são bons contadores de histórias. Mas como assim contador de histórias? Todos nós, de alguma maneira, somos carentes por histórias. Nós, seres humanos, nós trabalhamos dentro de uma estratégia, a própria neurociência fala disso, da questão dos slice of life. Então, o que nós fazemos? Nós captamos cenas das vidas, cenas dos produtos, e o que nós fazemos? A partir dessa assimilação das cenas, nós temos uma ideia do todo. Foi aquilo que vocês comentaram do restaurante. Opa, tem fila, não tem fila, então o preço é alto, então você vai criando um conjunto de outros elementos que você muitas vezes não pesquisou, mas você vai unindo com as suas experiências pregressas e você chega a uma determinada conclusão. Então, o bom vendedor hoje é um indivíduo que consegue não só atribuir valor simbólico, mas como criar uma conexão a partir de uma história.
dar exemplos para nós agora, para ver o quanto que isso de fato funciona. Pegar um exemplo bem clichê, mas que de certa maneira ajuda a gente a entender. É o caso da Coca-Cola. Veja o que os caras fizeram ao longo do tempo. Eles foram trabalhando tão bem o storytelling, que questão dessa possibilidade de você construir uma história, que hoje ninguém mais acha estranho que um refrigerante completamente dissonante com o que você está acostumado a ver em termos de bebida, porque o nosso padrão de bebida seria água. O negócio tem gás, você tem que tomar aquilo gelado, né, para de fato aquilo ser um pouco mais saboroso. Você atrelou aquilo historicamente a quais figuras? Ao Papai Noel, a família, a alegria, né? De tal maneira que hoje, não que a pessoa, de certa maneira, não compre a Coca-Cola pensando nos benefícios mais diretos, no caso lá do prazer, até porque tem um pouco de cafeína, aquilo acaba acordando, mas grande parte de nós acaba comprando a Coca-Cola por causa das memórias afetivas. Porque daí, quando você compra a Coca-Cola, mesmo que você não queira assumir isso explicitamente, aquilo retoma determinados aspectos que são bacanas para você. Eu vou dar um exemplo para mim, particularmente, que talvez para alguns dos colegas, de certa maneira, tenha uma reflexão, que é a questão do pastel de feira. Se você for pensar racionalmente, ninguém come pastel de feira. Cara, eu posso comer uma coisa muito melhor, até por um preço muito mais interessante, no shopping, por exemplo. É muito mais limpo, eu tenho muito mais comodidade. Agora, o que leva um ser humano em sã consciência no pastel de feira? Falo pela minha experiência. Quando eu vou no pastel de feira, eu não só estou comprando o produto pastel de feira, mas quando eu como o pastel de feira, ele indiretamente resgata, vamos pensar assim do meu HD mental, as memórias afetivas que eu tinha quando eu era criança. Porque daí, mesmo de maneira inconsciente, o que eu associo? Eu associo o pastel quando eu era criança, eu ia com a minha avó na feira, com aquele carrinho, arrastando. E por que eu fazia isso? Porque minha avó me subornava com relação ao pastel de feira. Eu levava o carrinho para minha avó, porque depois eu ganhava um pastel. Só que isso ficou guardado no meu inconsciente. É uma chave que daí o cara da pastelaria, logicamente, faz isso, porque ele sabe que se ele modernizar em excesso a pastelaria, isso vai se romper. Porque eu vou chegar lá e falar, cara, cadê aquela pastelaria que eu conhecia, que tem aquele monte de temperinho nos potinhos? Então, eu acho que boa parte dessa situação que você estava comentando, Bruno, do vendedor, de você, de alguma maneira, estabelecer isso com as massas, consiste na possibilidade de você criar histórias. Eu vejo isso, por exemplo, no caso do Netflix, ou das séries que nós gostamos. Comece a observar as séries que, de fato, fazem sucesso. Pega o Walking Dead, pega Vikings, pega Breaking Bad. Todas essas séries, elas dão certo por quê? Porque são personagens densos, tem uma trama, tem uma narrativa interessante. E aquilo, de alguma maneira, faz sentido para a gente. E eu começo a observar que as próprias marcas que, de alguma maneira, fazem sucesso, elas também têm uma história. Né? As marcas de luxo fazem isso muito bem. Pega lá Chanel, pega Hermès, pega qualquer marca. Elas constroem determinadas histórias que chega a um ponto que você passa a se relacionar com essa marca como se você se relacionasse com uma pessoa. Porque ela tem uma alma, ela tem uma personalidade, ela tem um propósito. Aquilo que o Simon Sinek fala pra gente. As pessoas compram produtos, mas elas querem benefícios, elas querem propósitos. Então, quantos de nós não compramos uma determinada marca sem nós conhecermos, porque aquela marca ela tem um selinho de que ela protege uma ONG que ajuda animais? Por quê? Porque você contou uma história. É interessante isso. Você muitas vezes não conhece de fato o produto da empresa e fala assim, cara, isso aqui é importante porque a partir do momento que ela... Olha como a gente vai fazendo o Slice of Life, né? Quer dizer, ela ajuda animais, então se ela ajuda animais, ela está preocupada com o meio ambiente, então ela tem uma preocupação social, isso vai se somando, isso cria na tua ideia um imaginário e de fato isso possibilita o processo de compra. Então, acho que, de acordo com aquilo que eu estava perguntando, eu acho que para quem está nos assistindo é isso. Estabeleça para com as pessoas histórias. Você não está vendendo uma camiseta, você está vendendo algo, um produto, dentro da noção de benefício, que vai tornar a vida da pessoa mais feliz. Porque daí você evita a ideia do empurrar. Né? Quer dizer, não é uma calça jeans, não é um tênis, não é uma casa. Isso é muito bacana para o mercado imobiliário. É a realização de um sonho. Né? Só para que... Eu sei que poucas pessoas talvez estejam acompanhando a gente, que entendem um pouquinho mais de mercado imobiliário, mas a gente tem uma questão no Brasil que é legal de a gente sempre destacar. O norte-americano, em média, ao longo da sua vida, ele muda de 8, 9, 7 até 9 vezes de casa, ou de apartamento, de imóvel, ao longo da sua vida. Nós aqui no Brasil, em média, mudamos 3 vezes. Né? Geralmente você nasce em uma casa, daí você muitas vezes sai da sua casa para morar sozinho, ou você já casa, e depois, quando muito, você compra um imóvel maior quando nascem seus filhos. Então, o imóvel, para nós aqui no Brasil, não é simplesmente um objeto que você compra para morar, é a realização de um sonho. Porque imagine o vínculo afetivo que a pessoa tem, né? A pessoa passa 20, 30, 40 anos da vida dela vivendo lá. Então, essas questões são importantes. A gente tem que tentar deslocar o processo de comercialização da questão racional e trabalhar, como a gente estava comentando, storytelling, a questão da subjetividade, a questão da humanização. Então, eu acho isso um ponto bacana para a gente depois discutir, pensar. Cada vez mais quem é vendedor tem que estudar mais sociologia, mais psicologia e mais antropologia e tentar se afastar um pouquinho desses livrinhos com fórmulas prontas, sabe? Vire um vendedor fantástico em 10 lições. Isso até pode te ajudar, mas para dar indicações bibliográficas.
né? Estudar agora antropologia, tendências de mercado, trabalhar a questão do currente, é isso que vai fazer você se destacar no mercado. Porque esse conhecimento muito raso é uma coisa meio clichê, sabe? Isso todo mundo, de alguma maneira, acaba absorvendo. Agora, entender o fundo da cabeça das pessoas que estavam contando que a feita manada, é isso que vai levar a pessoa a um diferencial. Que bacana, bacana mesmo. E aí, Pedro, o que você diria sobre gerar conexão? Gerar conexão. A gente fala aqui muito de rapport, de se conectar. Peraí, o que seria rapport? Porque eu vejo muita gente entendendo como imitação mesmo, né? Você colocou o braço na mesa. E fazer igualzinho, né? Aquela dança, né? Tipo, o mestre mandou, né? O mestre mandou, todo mundo né? faz o mesmo movimento. Não é isso, na verdade. Não, na verdade, o rapport é a conexão, é você criar uma identidade com a pessoa que você está almejando uma venda, né? Se ela tem um tipo de postura, tentar se adequar, não imitar, obviamente, mas criar relação, porque a gente tende a ter uma reciprocidade com as pessoas que a gente se identifica. Então, semelhança, né, também ali. Exato, mas uma questão aí com relação a essa conexão, que às vezes é um desafio na venda, porque a gente tem que criar a história, eu acho que faz total sentido, porque ela ajuda, inclusive, a se conectar, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que vendas é muito relacionada à performance. E eu comecei a perceber isso quando eu iniciei ali a minha trajetória em vendas, obviamente, sem conhecimento nenhum, fui ali moldado no machado, né? E você entende que você não pode perder tempo, mas ao mesmo tempo você tem que ser muito efetivo. E muitas vezes é difícil chegar nessa equalização, porque o que eu escutava muito tempo atrás é que quanto mais você oferece, mais você vende, que não deixa de ser uma máxima verdadeira. Agora, como que você está oferecendo isso? E às vezes o desafio pro vendedor, eu pensei, é equalizar isso. Até que ponto eu tenho que otimizar a performance e trabalhar a minha argumentação a ponto de ser persuasivo o suficiente para conseguir converter em vendas. Então, é uma linha muito tênue, na minha opinião, para quem atua com vendas. E a escutativa ela acaba sendo importante nisso, né? Porque tudo bem, você vai contar uma história, mas que história que você vai contar? Tem que fazer sentido para outra parte. E essas lições rápidas, muitas vezes, induzem ao erro, porque você pega um monte de vendedor que está aqui, ó, falando tanta coisa no seu ouvido, tanto benefício, tanto valor agregado, que no fundo você não está absorvendo, porque você não criou a conexão, você não entendeu exatamente o que era a necessidade daquele perfil, e você acaba sabotando a venda, porque você não vai ter nenhuma boa performance, porque falar rápido não vai ser suficiente, e essa conexão ela acaba sendo fragilizada. Qual seria a dica para tentar chegar nesse equilíbrio? Como que um vendedor ele conseguiria estabelecer uma relação, ali uma conexão, ainda assim mantendo uma boa performance, Sérgio? Qual que seria a sua sugestão, a sua dica para um vendedor? Eu acho que é um ponto muito, digamos assim, complexo. Inclusive, isso eu abordei lá no curso. Por quê? Porque a gente fosse pensar em termos didáticos, nós temos basicamente 2 tipos de compra. A compra de baixo envolvimento emocional, que essa daí sim você pode trabalhar isso de maneira mais estandarizada. Quer dizer, um indivíduo que vai lá comprar uma coisa bem básica. Então, você tem uma livraria, você vende lá folha de papel sulfite. Cara, eu não tenho um vínculo emocional com folha de papel sulfite. Porque eu vou lá, compro, enfim. Aí você pode, de certa maneira, trabalhar isso de maneira mais estandarizada. E eu acho que essa questão, aí sim vem o ponto do nosso desafio, como é que eu trabalho isso nas vendas de alto valor emocional? Porque a venda de alto valor emocional não necessariamente é uma compra que envolva mais dinheiro, mas que envolve um vínculo afetivo. Muitas vezes é a criança que vai comprar um presente para o Dia das Mães. E ela não tem muitas vezes muito dinheiro, mas aquilo tem um valor simbólico muito importante. Então, o que acontece? Aí vem a sensibilidade do vendedor. Se a gente talvez tem que trabalhar menos com KPIs quantitativos e tentar criar outras métricas que trabalham a questão do relacionamento. É igual rede social, acho que é um exemplo bacana. Durante muito tempo, qual que foi a métrica de rede social? A quantidade de likes. O que surgiu? Surgiu literalmente empresas que vendem likes. Depois a outra métrica. Ah, não, a métrica agora é quantidade de seguidores. O que foi feito? Um monte de fake. Você cria lá. Então, o que a gente percebe? O que de fato vai diferenciar você é impacto. Então, o que o vendedor tinha que pensar? Peraí, eu talvez não tenha vendido tanto nesse mês, mas quantas relações de médio e longo prazo eu comecei a desenvolver? Opa, alguém divulgou alguma coisa dessa empresa de uma rede social. Peraí, quem que foi? Ah, foi aquele cara que eu atendi.
Então, o que as empresas, aos meus olhos, têm que tentar pensar? Tem que restabelecer métricas que não necessariamente sejam métricas quanti, e talvez sejam métricas quali, aí que vem o desafio, até porque não tem uma fórmula pronta, cada um vende uma coisa diferente. Não dá para você colocar na mesma tábua rasa quem vende sabonete para quem vende carro. Mas eu acho que a estratégia hoje para você evitar isso e chegar num ponto de equalização, que eu acho que é muito bacana, é escapar um pouco do quanti e pensar em termos de quali. E como é que você faz isso com pesquisa? Né? Enquanto as empresas no Brasil insistirem em enxergar a pesquisa como gasto, infelizmente isso não acontece. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, e é bacana que o nosso ouvinte, nosso telespectador aí nos acompanhe, pouquíssimas pesquisas com relação a remorso de compra. O que é remorso de compra? É quando eu comprei algo, mas passado uma quantidade determinada de tempo, o que eu percebi? Que não foi a melhor opção. Veja quantas empresas fazem isso, são pouquíssimas. Porque você acha que você vendeu, acabou a tua obrigação. Agora, quando você recebe um e-mail de uma empresa preocupada de fato, peraí, você comprou tal produto, como é que está a tua relação de satisfação? E em caso você responda isso e ofereça uma alternativa que a empresa não considera mais satisfatória, a empresa entrou em contato comigo. Opa, a empresa está preocupada comigo. Ela está escutando a minha experiência. Porque às vezes eu comprei algo, muitas vezes por impulso, e eu não fiquei feliz. Então, essa empresa muitas vezes pode falar o seguinte, sabe de uma coisa? Você comprou isso e não gostou? Sabe de uma coisa? Vem aqui, troque. A gente vai te dar um crédito e você vai trocar por um outro produto da minha empresa. Cara, você pode ter certeza que você ganhou o coração desse cliente. E perceba que isso financeiramente custou quanto para a empresa? Praticamente nada. Eu vou dar um exemplo agora, só para, de certa maneira, materializar. Quem fez isso de maneira muito inteligente em 2016 foi o Nubank. O Nubank tem um case clássico, depois você pode achar na internet, que é um case, até hoje eu lembro, da cadelinha Belinha. Professor, Nubank, cadelinha Belinha 2016. Exatamente. 2016, o que aconteceu? Nós tínhamos um cliente lá, deve ser até hoje cliente do Nubank, chamado Walter. E ele pediu um cartão novo do Nubank. Por quê? Chegou o cartão do Nubank na casa dele, logicamente o cara morava no apartamento, e para quem mora em apartamento sabe, o porteiro do prédio vai lá e joga aquilo embaixo da tua porta. Só que no apartamento do Walter morava a cadelinha Belinha, que era uma cadelinha desse tamanho. O que a cadelinha fez? Como acontece no meu caso lá com o Oliver, que mora comigo. A cadelinha simplesmente destruiu o cartão do Nubank. Quando o cara chegou em casa, estava o cartão completamente destruído. Se o banco trabalhasse simplesmente uma métrica quântica, o que ele faria? Pegaria os dados do cliente, o Walter perdeu o cartão porque a cadelinha comeu, bacana, não quero nem saber se a cadelinha comeu, se pegou fogo, eu mando um outro cartão para ele e eu cumpri minha obrigação. O que o Nubank fez que eu achei muito legal? O Nubank mandou uma cartinha para ele, olha que legal, escrita à mão, eles pegaram alguém lá da equipe de marketing do Nubank, o cara escreveu à mão, explicando toda a situação, e não só entregando um cartão novo para ele, como entregando um bichinho. Olha que bacana isso, para a cadelinha Belinha, roxinho que é a cor do Nubank. O que esse cara fez? Ele ficou tão feliz com isso, ele ficou tão alegre com isso, que ele publicou isso nas redes sociais. Chegou um determinado momento que isso chegou em contato com, para quem gosta de cachorro, tem um perfil chamado Cachorro Reflexivo. O Cachorro Reflexivo republicou isso e, cara, deu um boom gigantesco. Uma quantidade gigante de pessoas que nunca tinham ouvido falar do Nubank, sequer sabiam que existia um banco digital no Brasil. O que pensaram? Falou, cara, eu não conheço esse Nubank, mas esse Nubank ele foi tão preocupado com essa pessoa, ao ponto de entregar não só um novo cartão, mandar uma cartinha feita à mão. Inclusive, os termos que é utilizado nessa cartinha são termos para quem gosta de cachorro. Em vez de cachorro, você cachorro. Cara, foi tão legal isso que você humanizou. Então, acho que aí que está o ponto. Quer dizer, sair daquela métrica do KPI tradicional, do Quant. Se você fosse pensar, o que eu podia fazer no Nubank? Mandei um outro cartão, supri lá o que estava no indicativo vermelho, o cara já recebeu o cartão, acabou. O Nubank fez o quê? O Nubank encantou. Trabalhou muito mais o quali do que o quantitativo. Então, acho que esse que é o segredo, encontrar formas. E veja quanto é que custou isso para o Nubank. Cara, um brinquedinho não custa nem R$40. A cartinha custou lá R$2, a caneta da coitada da menina que escreveu. Cara, veja a repercussão que teve isso. Eu estou contando isso aqui para vocês, passado aí praticamente 6 anos. Veja o impacto que teve isso. E é um impacto muito mais quali e muito menos quant. Então, a gente tem que escapar um pouquinho do quant e trabalhar mais o quali. Acho que esse que está o caminho nosso para aqui para frente. Acho muito interessante, porque esse papo a gente pode ir para vários caminhos, tá? Então, eu acho muito legal, porque assim, o Pedro e o Sérgio, eles puxaram 2 temas aqui que eu acho que é bem legal. 2 cenários diferentes, né? A gente tem ali a venda que não tem relação emocional, que aí você trabalha ali de uma certa forma. E essa que eu acho que é muito legal, porque no nosso mercado de licitação, principalmente a gente que vivencia isso diariamente, tem crescido e muito a questão do
do cara autônomo, Uhum. ele ser um representante, ele representar outras empresas para participar de licitação. E quando isso toma forma, ele contrata mais pessoas e vai gerando ali uma empresa mais forte de consultoria, segmento e tudo mais. Então, e o que vem acontecendo, a gente recebe muitas questões, até um dos motivos de você estar aqui foram pedidos, inclusive, poxa, eu preciso ter técnicas de venda, eu preciso aprender, porque eu preciso levar esse meu serviço ao cliente, né? Aos possíveis clientes. Então, a gente aborda, numa síntese aqui dessa pergunta, tem que trabalhar dados, Uhum. né? Para você saber ali o perfil do cliente, você tem que investir nisso, né? Então, o licitante, no caso, o representante, ele tem como, eu deixo para o Pedro falar isso, mas através da nossa própria plataforma, ele tem como fazer uma pesquisa de mercado, entender qual produto tá em evidência, entender qual produto vende mais, qual produto vende menos, ou qual serviço, enfim, e poder oferecer aquilo para o seu cliente, com dados, né? Ali fazer uma boa pesquisa de mercado. E quando você for oferecer isso, quando você for gerar essa empatia, essa relação, você também ter um comportamento genuíno, um interesse genuíno com a pessoa, ou seja, chamar pelo nome. E são coisas muito básicas, mas são necessárias falar, né? Chamar pelo nome, entender o contexto ali, quando você vê várias aulas ali, poxa, olha o escritório dele, olha se ele tem uma foto de família, uma foto de um cachorro, né? Pergunta a raça ou pergunta o nome, enfim, gere ali o seu interesse, ele tem que ser ali bem genuíno mesmo, para que ele passe a confiar em você e passe a te ouvir de uma forma diferente, né? Porque hoje a grande dificuldade das pessoas tá bom, e desligar o telefone ou querer ir para a próxima, de forma muito rápida, que recebe muita informação no seu celular, enfim. Então, são fatores ali que a gente consegue identificar o porquê algumas pessoas elas vão além e outras não, porque simplesmente ignoram fatores que são, ao meu ver, básico. Né? Então, isso é muito bacana. E aí a gente pode também partir para um outro detalhe que eu queria colocar para esse empresário, principalmente, que ele, poxa, eu entendi vendas, eu tenho que agregar valor, eu tenho que, principalmente, contar o porquê que eu estou vendendo aquilo, seja um serviço ou um produto, isso faz muita diferença na tomada de decisão. Mas quais são as métricas e como que eu faço esse caminho para expandir o meu negócio? Então, como que vocês orientariam ele? O que ele deve se atentar para dar esse próximo passo? Vocês dois. Deixa pro Sérgio. Eu acho que, em especial hoje, imaginando que boa parte do pessoal trabalha dentro do ambiente online, primeiro ponto, isso é uma obrigação, acho que 0. Crie um LinkedIn. Eu acho que é um ponto essencial para você trabalhar toda e qualquer modalidade de relação mais profissional através do LinkedIn. Você pode ter um Instagram, você pode ter um Facebook, mas não adianta. A tendência aqui para frente é que a gente tenha redes cada vez mais focadas. E o espaço que o LinkedIn, de certa maneira, ocupou e que dificilmente vai mudar daqui para frente é o espaço business. Quer dizer, eu posso muitas vezes trabalhar o mesmo post no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Só que a maneira de trabalhar o vocabulário, o público-alvo, quer dizer, a relação minha em termos de métrica tem que ser outra. Né? Elemento importante, para que eu de fato possa crescer, principalmente no ambiente digital, é a relação de autoridade. Então, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tenho autoridade. Isso não acontece da noite para o dia. Então, se você muitas vezes tem essa perspectiva de se tornar um representante de demais empresas para que você possa participar de licitações, o que você tem que fazer? Você tem que se tornar uma autoridade naquilo. E como é que você faz isso? Publicando textos, aí vai entrar o content marketing. Quer dizer, eu tenho que perceber o seguinte, mas peraí, eu não conheço o Sérgio. Opa, mas eu tenho esse texto do Sérgio, sabe de uma coisa? Eu vou dar uma lida. Pô, legal, até então eu não conhecia o Sérgio, mas pelo menos eu conheço agora que ele é especialista ou expert nesse tipo de licitação, nesse tipo de trabalho. Então, o que eu acredito hoje, para você conseguir essa capilaridade, e imaginando que hoje a gente tem um país muito vasto, então não dá para você ir de porta em porta, né, batendo lá e apresentando o seu serviço, e a gente tem essa vitrine fantástica. O primeiro passo é isso, invista na tua marca. Já que você é um representante, você quer ou não tem uma conectividade muito forte com a tua empresa, como é que está a tua relação para a tua imagem? Como é que as pessoas estão te enxergando? Né? Porque se você, de fato, tem uma quantidade bacana de seguidores realmente engajado e você publica, de fato, temas interessantes, isso vai fortalecer a tua imagem no médio e longo prazo.
Porque eu noto isso com os meus alunos. Eu falo isso para o aluno, primeira semana de aula. Eu falo assim, querido, você está no curso de Direito com a gente, sabe qual é a tua primeira obrigação? É construir uma imagem de credibilidade. Porque você não vai construir isso no teu último ano. Você constrói agora. Ah, professor, mas eu não sei o que publicar, eu estou começando agora o curso. Bacana, então se você não sabe o que publicar, não sabe o que você vai fazer, você vai seguir pessoas que você considera importantes dentro do teu mercado e você vai estabelecer conexões com eles. Que você vai comentar o que essa pessoa fez, você vai estabelecer, pô, esse cara lançou um livro, vá no livro dele, porque você começa a fomentar o network. Talvez para você aquilo pareça uma coisa meio boa. Putz, eu fui lá no lançamento do livro do autor tal, pô, é um jurista super famoso, o cara vai lembrar de você. Daqui, sei lá, 2 meses aparecer uma oportunidade, quem que ele vai indicar? Você que foi no lançamento do livro dele, que você demonstrou interesse. Então, acho que o ponto bacana da gente pensar é isso. Primeiro, autoridade, aí vai ter que entrar no LinkedIn, fortalecer o network, e você fortalece isso de 2 maneiras, tanto publicando assunto, quer dizer, abrindo mão dessa postura mais egoísta de você guardar o conhecimento para você, que não tem qualquer tipo de sentido, trabalhar modelo colaborativo com relação a isso, e a questão do network, quer dizer, se fazer visto. E quanto antes você fizer isso, né, talvez demore logicamente um tempo, isso não vai acontecer da noite para o dia, mas a chance que você tem de prosperar nesse mercado vai sendo maior, Bruno. Quer dizer, não dá para você da noite para o dia começar a trabalhar, isso que eu falo, é crescimento orgânico. Né? O crescimento pago, hoje a gente vê isso muito no Google, é bacana, só que ele dá um boom. Aumenta a quantidade de views, uma série de pessoas que recebem a tua informação, mas espera aí, o que isso vai gerar no médio e longo prazo? Será que você vai conseguir manter esse hype? Não consegue. Agora, o crescimento orgânico, muito embora ele seja mais demorado, aqueles indivíduos que de fato você passou a se relacionar, eles vão se manter constante no teu perfil. Eles vão comentar as tuas postagens, eles vão publicar isso ou republicar isso para outras pessoas, e é assim que você vai fortalecendo a capilaridade. Quer dizer, investir mais no orgânico e menos no pago. Acho que esse que é um outro ponto para quem está nos acompanhando agora em casa, de certa maneira, lição de casa, vamos pensar assim, daqui para frente. Que legal, que legal. Pedro, o que eu vou abordar aqui agora, acho que é o grande sentimento, você que foi um grande vendedor durante 8 anos, que muito provavelmente, ali eu também já vendi, já fui vendedor de balcão, enfim, telefone, visitas. A primeira objeção e a mais comum de todas elas, por mais que não seja de fato a realidade, que você escuta, eu gostaria até de fazer 2 perguntas em uma só. A grande objeção que todo mundo enfrenta, até no nosso mercado, até o Pedro lá no começo colocou lá, o pessoal não cai na emoção em baixar seu preço, porque você quer disputar ali, fica em 5º lugar, porque aí você consegue, na fase ali de habilitação, você consegue comprovar que os outros licitantes ali estão de forma errada ali, falta o documento, enfim, você acaba sendo o classificado e acaba vendendo. Então, mas o que isso gera? Você tem ali uma boa preparação, né? Você tem questões ali que você entende que o seu valor de mercado e o seu valor de marca, ele é muito relevante perante aos demais, mas só que muita gente questiona a grande objeção, tá caro. Então, para quem enfrenta isso, e eu vejo muitos vendedores, enfim, empresas falando, poxa, o pessoal acaba entrando um cara aqui, um aventureiro, baixa o valor dele, acaba levando, e aí, pô, o que adianta? Né? Então, qual o conselho que vocês dariam para esse empresário ou para esse representante, enfim, que enfrenta essa maior objeção, que acho que é a mais comum, né, enfrentada por todo o mercado? Bom, eu vou só fazer um preâmbulo aqui, até para ficar um pouco claro. Quando a gente fala de controlar a emoção, e obviamente é uma boa técnica de venda, só que eu falo muito como referência para o mercado de vendas ao governo. Sim. Pela metodologia, que é um pouco diferente da venda pessoal, com certeza. B2B, né? Então, é preciso entender esse contexto. E o consultor, o representante, ele tem que entender que a metodologia que ele usa para fazer com que as empresas vendam para o governo vai ser diferente da conquista dele com o cliente. Até pegando o gancho que o Sérgio explicou anteriormente, e vendas não é algo que se aprende da noite para o dia. Então, qual que seria a dica? Até voltando na pergunta anterior. Primeiro, assista a série do Sérgio, que eu tenho certeza que vai agregar muito. Mas tenha muito claro que são formas diferentes. E, realmente, o consultor que só tem experiência
em participar de licitação, em cuidar desse processo burocrático, de organizar a documentação, de entender como funciona o fluxo de venda com o governo, ele vai ter que se preparar para se relacionar com o cliente dele. Com o cliente dele. E aí é outra estrutura, é outra metodologia, é outro mecanismo. E, até pegando o gancho do tá caro, às vezes eu tenho o sentimento que a gente foi programado para falar isso. Porque é irracional. E até comento isso, às vezes eu bato muito papo aqui com os vendedores do Com Licitação, e é unânime, não só aqui, qualquer empresa, a principal objeção vai ser tá caro. Mas eu convidei eles a fazerem uma experiência. Pergunta por que ele acha que tá caro. Muitas vezes a pessoa não sabe nem justificar. Ela vai no automático, ela nem ouviu o preço e ela já tá falando que tá caro. Então, é entender o porquê que ele acha caro. É cutucar ele, tentar obter informação para você conseguir contra-argumentar e entender qual que é a razão que faz com que ele pense que aquele preço está caro. Porque muitas vezes ele não vai conseguir nem te justificar e vai ficar mais fácil de você apresentar o valor agregado. Então, o consultor que estiver com dificuldade de vender, eu percebo que eles têm muita dificuldade em precificar, que é uma precificação subjetiva, também, né? Que tem que se adaptar, não é algo que... Cartesiano, né? Exatamente, que você consiga indicar como uma receita de bolo. Tem negócios que você tem uma lucratividade maior, outros menores. Então, você vai ter que entender o segmento do cliente para conseguir chegar num preço adequado, que muitas vezes, e eu posso dizer aqui com convicção, porque o jurídico com licitação, a gente tem alguns clientes nesse formato. Você tem que sentar ali, lado a lado com o seu cliente, e tentar traçar uma proposta de parceria para entender, porque se você esfolar a margem de lucro do seu cliente, você não vai conseguir vender para o governo. Então, vocês têm que ter ali um senso em comum de entender que um está ajudando o outro. Se você quer impulsionar suas vendas para o governo, você vai ter que ter um equilíbrio aqui para não prejudicar o preço do seu cliente. E o segundo ponto é justamente entender sobre técnica de vendas. É aprender a ouvir seu cliente, é entender qual que é a dor dele e avançar com as técnicas, que eu acredito que é algo que ele precisa consumir, estudar. Não se aprende de uma hora para outra, não vai ser aqui nesse podcast que a gente vai ensinar ninguém a vender, mas o importante é dar esse direcionamento. O Sérgio falou coisa aqui muito bacana, tenho certeza que vai servir até para nós aqui internamente, ajustar, pensar em aprimoramento, em estudar mais isso, porque é algo constante. A gente nunca sabe tudo, mas para não perder a linha de raciocínio, eu vejo o tá caro como isso, como se fosse mais uma programação que a gente precisa entender, porque só objeção por si só de tá caro não ajuda muito o vendedor. Eu acho que um exemplo, já que foi trabalhada a questão do ambiente público, vou dar um exemplo do ambiente privado. Veja, não sou sócio desse empreendimento, antes que alguém ache que está fazendo um merchan aqui. Um case muito legal que nós tivemos no Brasil recentemente foi o caso da Smart Fit. O que a Smart Fit fez? Nós tínhamos até a ascensão não só da Smart Fit, dessas demais academias de rede, de dois, vamos pensar assim, tipos meio que clássicos de academia no Brasil. Nós tínhamos a chamada menos por menos e a mais por mais. Então, você tinha aquela academia de bairro, que o que ela fazia? Ela fornecia para você um valor de mensalidade mais baixo, só que, logicamente, não tinha equipamentos tão sofisticados. Então, o cara pagava lá R$80 por mês, mas tinha o básico. Né? Quebrava o galho, o cara conseguia lá fazer a atividade física dele. E no outro extremo, nós tínhamos as academias mais premium. Quer dizer, que o cara pagava um valor muito mais elevado, mas só equipamento de ponta, personal, né? Tinha academia que fornecia toalha, manobrista. O que a Smart fez? A Smart entrou no meio termo, porque ela consegue, por um preço mais convidativo, oferecer um serviço que não talvez seja tão sofisticado, mas com equipamentos bons. Então, o que seria o primeiro passo da Smart Fit? Então, você tem a academia lá de R$80 e a de R$400. A Smart podia fazer o quê? Ela podia vender a 200. Só que daí o que ia acontecer? Se você ouvisse a academia Smart 200, opa, tá caro. O que a Smart faz com a gente? Ela vende a academia a 100. Isso chama a tua atenção. Só que daí, como é que a Smart Fit sobrevive com R$100? Sendo que o valor dela de custo seria no mínimo uns 200. Ela obriga você a fazer o pacote. Porque daí você paga o ano... Olha que interessante. Pagar uma mensalidade por R$200 para você tá caro. Agora, se eu fazer para você um pacote de R$1.000 para o ano todo e dá menos de R$100 por mês, a pessoa faz. Só que é interessante porque boa parte das pessoas, eu dentro da Smart Fit, você via isso, um monte de gente se inscreve.
Só que quem de fato fica o ano todo na academia? Não são todos. É o sócio contribuinte, né? Então, vocês perceberam que é interessante? Eu continuo mantendo o mesmo produto, eu não baixo a minha qualidade, só que eu apresento ele no meu público-alvo de tal maneira que o caro se tornou barato. Né? Quer dizer, R$ 200 por mês? Não, eu não faço. Opa, eu vou fazer você pagar. Você não paga o primeiro mês, você não paga o exame médico, você não paga aquela taxa de anuidade, e eu vou te fazer por R$ 1.000, no caso, o ano todo. Quer dizer, vai dar menos de R$ 80. O cara fala, meu Deus, olha que interessante isso. Porque você muda o ponto de percepção de comparação. O cara fala, mas meu Deus, R$ 80 é o que eu pago na academia de bairro. Agora eu vou pagar na Smart Fit, sabe de uma coisa? Eu vou para a Smart Fit. É a mesma estratégia que a gente faz quando a gente vai no cinema. Começa a observar como é que a gente buga o padrão de comparação do nosso cliente. A gente faz o seguinte, a gente coloca um copinho desse de pipoca, viram que bacana isso? A R$ 10. Daí você faz um pouquinho maior a 12 e o Big a 15. O que a maior parte de nós fazemos? Você compra qual? O grande, você fala, sabe de uma coisa? Pô, se o médio tá 12, por R$ 3 a mais eu faço o quê? Eu compro o grande. E isso acontece muito com o refrigerante também. Então, você coloca o refrigerante pequenininho, por exemplo, a 5, você coloca o intermediário a 7 e você coloca o grande a 9. O cara, na verdade, ele está pagando R$ 9 por 500 ml de refrigerante, sendo que se saísse do cinema e fosse na Americana, ele compra 2 litros de refrigerante por R$ 9. Mas por que o cara compra no cinema? Porque ele deixa de comparar o de 500 por 9 com o preço da Americana por 9, e na hora que ele vê aquilo no material impresso, ele compara o de R$ 9, que é o de 500, ao, por exemplo, de R$ 7 e o de 400 ml. O cara fala, meu Deus, por R$ 2 a mais, 100 ml de refrigerante, sabe de uma coisa? Me vê o grande. Então, muitas vezes é o mesmo produto, só que a forma com que você vai apresentar isso para o teu público-alvo muda, seja em termos de parcelamento, na relação de custo-benefício. Então, talvez essa relação de caro e barato, Bruno, vem muito ao encontro disso. Quer dizer, eu posso manter o meu produto, só que a condição, muitas vezes, de oferecê-lo, imaginando, ou para o governo, ou para um outro intermediário, ou para um outro indivíduo, dentro de uma relação, como você colocou muito bem, B2B, né, mas uma relação de governo, tem que mudar. O cara tem que perceber aquilo como algo vantajoso, porque daí o cara, de fato, consolida essa relação de comercialização. Muito bom. E também entender que as pessoas, caso isso também não funcione, o cara chegar numa estaca ali, entender também que as pessoas elas compram pelos motivos dela e não os seus. Exatamente. Então, isso vai lá atrás, que o Sérgio falou, que é você segmentar, fazer sua pesquisa e entender até chegar no ponto de venda que ele está maduro para vender. Esse que vai estar maduro para vender, ele vai estar bem selecionado. E antes disso, o cara que, por exemplo, a gente encontra casos ali durante a vida, poxa, mas por que aquele vizinho, a casa dele, cara, cai nos pedaços, mas o carro é 0? Por que isso? Porque ele dá valor, ele agrega valor ao carro e não à casa. Então, ele poderia fazer um meio a meio, mas é o seu jeito, não é o jeito dele. Né? Então, as pessoas elas acabam seguindo ou escolhendo de acordo com o seu entendimento. Né? Então, entender isso também faz toda a diferença, né, na hora de se vender. Certeza. E pra gente, eu quero chamar aqui, professor, porque além do maior comunicador do Brasil, tá, nós temos ele como referência, também que ele começou na área de vendas, né, assim como milhões de brasileiros, e ele veio para cá, né, hoje ele está um pouco moderno, então eu quero trazer ele que, além disso, ele diz, né, que também é um dos maiores vendedores do país, né, eu concordo com isso também. Ele veio prestigiar você nesse episódio tão importante, porque ele é o chefe de uma trupe aí, de humoristas, de quadros ali que ele tem. E hoje ele preparou um quadro muito especial sobre vendas. Então, na verdade, é uma aula, eu acredito, aqui sobre vendas com ele, Silvio Santos. Seja bem-vindo, Silvio. Muito obrigado, Bruno. Olá, Pedro. Olá. Tudo bem, Pedro? Tudo jóia, Silvio? Olá, Sérgio. Beleza? Olha, eu vou falar a verdade. Se você deixasse, eu ia continuar assistindo. Porque tá um episódio maravilhoso. É um episódio muito bom para quem é vendedor, né? É um episódio muito bom de assistir, muito conteúdo bom, de verdade. Olha, eu ficaria ali assistindo, ninguém me tiraria dali, mas o dever me chama. Estou aqui porque nós vamos fazer um quadro. É normal, tá? É normal, o pessoal você tem que... Vou fazer um quadro de humor. Geralmente a gente fazia, né, tipo o show do milhão. Mas a gente fazia o show do pregão, né, normalmente. E hoje a gente vai fazer o show do Serjão. É o show do milhão falando sobre vendas.
Tá certo? Muito bom, Silvio. Olha, eu fui um vendedor, né? Eu fui camelô do Rio de Janeiro, vocês Olha sabiam? só. Eu fui um vendedor, sabe o que eu vendia? Eu vendia canetas como camelô nas praias do Rio de Janeiro. Eu vendia também aquelas, como que é, plásticos, né? Aquele, como que capinha, né? Capinha naquela Capinha época? de Naquela plástico. época, Silvio. Capinha de plástico para Você era um os... visionário. capinha de plástico para os documentos, para Ah, proteger os tá. documentos da chuva. Achei que você ia falar que era do celular. Não, não tinha ainda, não tinha. Capinha de celular pra aqueles Nokia lá, aqueles antigos, tá? Nem Tijolão, Isso. Nem isso tinha na minha época. Mas para documentos, para proteger os documentos da água, da chuva, né? Também para proteger os documentos de título de eleitor, tudo isso. Eu realmente fui uma pessoa muito visionária. Mas vamos começar então o show do Sergião. Olha só. Não posso errar aqui, ó. Fala show do milhão, show do pregão, é o show do Sergião. Tudo bem? Tudo certo? Preparado? Vamos lá, sobre vendas. Vamos lá. Número 1, vamos lá. O número 1, atenção. Pior frase para se utilizar no gatilho da escassez. Qual que é a pior frase para se utilizar no gatilho da escassez? A clássica. O gerente ficou doidão, olha essa promoção! B, a ameaça. Hoje tá R$50, mas já avisaram que amanhã o preço aumenta. Isso aí, ó. C, a inveja. Seu concorrente comprou, só tem mais um, vai deixar assim? Olha só. Ou alternativa D, o submundo. Peça única, acabou de cair do caminhão. Se der R$120, é seu. Caramba. O que vocês acham? O que vocês acham aí? Olha, eu iria nessa última, hein, porque última mais é escabrosa. Tá inusitado. mais cabrosa? A última forçou a barra, né? É, submundo, caiu do nada. Eu acho que É um storytelling mal feito. Isso ele não cabe em nenhum funil. É verdade, é verdade. Muito bem, tá certa a resposta. Vamos agora para a segunda rodada. Vamos lá. Sinais de que algo está errado. A. Quando o cliente pede desconto de um item que já está na promoção. B. Quando o cliente liga 10 vezes para o vendedor logo depois de levar o produto. C. Quando o vendedor dobra o preço para dar a metade do desconto. Ou a D. Vendedor com 25 anos, sem rugas, sinais de velhice ou marcas de estresse. Eu acho que é essa última, né? É a última. Se a pergunta tá aberta, porque não tem, né, o Pedro? O Pedro ficou 8 anos e falou, isso aqui, Essa... deixa eu dar uma esparecida, né, Pedro? Aí Pra não foi ficar com muita ruga. pro caminho 3 vezes pior. É, que é o né? jurídico, Pro né? direito. Você gosta de sofrer, né, Pedro? Gosto de sofrer. Então vamos agora para a última rodada de perguntas. Qual seria um excelente nome de filme ou série a respeito do dia a dia de um vendedor com metas agressivas? Olha só. A. O Esquadrão Suicida? B. Velozes e Furiosos? C. Missão Impossível? Ou D. Round 6? E aí, o que vocês acham? Não é pra mim. Qualquer um. Eu já respondi uma já, E aí? ô Silvio. é apocalipse não, porque é a tristeza máxima. Assim. Maravilhoso! Mais uma opção! Tinha mais uma opção! Certa resposta! Aê! Valeu, Sérgio. Muito obrigado, pessoal. Esse foi Muito bom. o show do Sergião. Muito bom, muito bom. Eu quero encerrar, então. Essa pergunta, ela se dá ali. É como se fosse um fechamento. Digamos que eu sou empresário, assisti o podcast, assisti o curso do Sérgio, identifiquei ali os meus pontos fracos e fortes, enfim, adaptei, fiz um trabalho de pesquisa, enfim, e consegui alavancar ali minhas vendas, né? Consegui tanto o nosso maior desafio aqui também e nosso maior propósito do Condensação é que um dia ali o pessoal consiga entender que venda para a área privada e a área pública é possível. E existem caminhos muito seguros para isso, inclusive, né? E
claro, existe uma diferença entre vender para o privado e vender para o público, igual o Pedro relatou aqui também. Mas eu consegui alavancar. O grande erro do empresário nesse momento é que ele se preocupou em vender e alavancar a sua venda, mas existe uma retaguarda que você precisa preparar aqui, que é a sua entrega, né, a logística. Para isso, para a área pública também você vende para o governo, dependendo da distância, você tem que pensar muito bem nisso, em frete e tudo mais. E também para você atender esse volume de clientes que está entrando na sua base ali. Como que esse empresário ele deve pensar em relação a isso para a gente ter esse fechamento, né? E qual a importância também de se pensar nisso? Eu acho que eu dei uma dica muito bacana no meu curso, né? Tem que vender meu curso, afinal de contas, meu curso é de vendas. Tem um livro que eu indiquei no curso de um gestor brasileiro chamado Arthur Igreja. É um paranaense, né? Hoje em dia ele é sócio do Ricardo Amorim, do Alan Costa. O Ricardo Amorim, que todo mundo conhece, é um dos caras aí mais seguidos no LinkedIn, tem uma autoridade Da imensa. XP, né? Exatamente. Boa. E é legal porque o que o Arthur Igreja fala no livro dele de conveniência? Ele traz uma série de dados e ele comenta um negócio que é muito legal e o nosso empresário acaba entrando nessa armadilha. O brasileiro, não sei se é até bacana a gente comentar isso, está no livro do Arthur Igreja, é um dos povos culturalmente que mais baixa aplicativo. O brasileiro é tarado de baixar aplicativo. Baixa aplicativo, lança aplicativo. Tanto que o TikTok no Brasil teve um boom, assim, cara, maior do que em outros países. Quer dizer, o brasileiro vê alguma coisa nova, tal, aquela questão da neofilia, quer dizer, tudo é novo, eu quero participar, early adopter, aquela coisa toda. Do que o empresário muitas vezes vê? Pô, se o brasileiro baixa um monte de aplicativo, qual que é o meu problema? Qual que é o meu, vamos pensar assim, qual que é o meu entrave hoje? Qual que é o meu gargalo? É que eu não tenho aplicativo. Eu não estou na rede social, eu não estou muitas vezes num espaço digital. Então, sabe de uma coisa? Muitas vezes, sem fazer um estudo de back-office, o que esse cara faz? Ele raspa o fundinho das reservas dele, contrata uma consultoria e lança o quê? Um aplicativo. E é pior, sabe por quê? Porque aquilo que eu falo, se for para errar, é rápido. Porque daí você já consegue, de uma maneira, recuperar pelo menos parte do investimento, não demore para errar. Só que isso gera um erro de médio prazo. Por quê? O cara lança um aplicativo e dele tem a doce ilusão de que ele acertou. Porque muitas vezes o que esse aplicativo faz? Imaginar que ele lance um aplicativo bem tradicionalzinho, mas que tenha lá um impacto. Isso aumenta as vendas dele. Vamos imaginar, o cara tinha um restaurante, o cara vendia lá 100 marmitas por dia, ele acha que se ele lançar um aplicativo ele vai ter um boom de vendas, e de fato isso acontece. O cara lançou o aplicativo, ele conseguiu fazer uma campanha mesmo simplesinha, o cara agora está tendo uma demanda de 400 marmitas por dia. O cara fala, nossa, olha que show esse aplicativo, porra, olha que bacana, tive um aumento de 400%, agora vendia 100 marmitas, agora 400. Só que no momento seguinte, o que ele pensa? Será que a minha equipe que estava preparada para entregar 100 marmitas vai conseguir, num curto espaço de tempo, entregar 400 marmitas? E quando você se lança no ambiente digital, e esse é um ponto para quem está em casa agora nos pensar, você não está mais trabalhando em termos geográficos, porque a internet não tem fronteira. A partir do ponto em que eu me lancei na internet, seja para um aplicativo, seja no perfil no Instagram, ou mesmo no Facebook, ou qualquer outra plataforma, eu não estou mais comercializando as pessoas que até então eu tinha contato. Eu pego públicos aleatórios. Então, o que vai acontecer muitas vezes? Vamos imaginar que esse indivíduo, de fato, tenha lá capacidade para entregar 200 marmitas. Olha o perrengue que ele teve. Que esse aumento nas vendas não necessariamente foi benéfico para ele, porque ele não vai conseguir entregar. E pior ainda, aí que está o tiro do pé mais triste de todos. Aqueles 100 indivíduos que ele vendia marmitas já estavam muitas vezes fidelizados durante 2 anos. Quando esse cara for no restaurante dessa pessoa lá pela segunda, pela terceira semana, o que ele vai perceber? Ele fala, cara, eu durante 2 anos comprei minha marmita vinha bonitinha, entregue certinho, eu pegava aqui no horário, cadê minha marmita? Ah, não, a gente vai conseguir entregar 2 horas depois. Mas peraí, 2 horas depois, mas é meio-dia, eu quero almoçar já. Então percebeu o equívoco dele, o cara não fez um estudo de mercado, o cara pegou o restinho das reservas financeiras que ele tinha, o cara investiu no aplicativo, o aplicativo deu um hype em termos de venda, o cara cresceu, só que no final dos contos o que aconteceu com ele? Ele não só não conseguiu ter uma entrega bacana para esse cara que ele prospectou, e pior ainda, ele perdeu o fiel. Porque se eu sou porventura alguém que comprou durante 2 anos uma marmita e do nada percebo que o padrão de qualidade baixou, o que você acha que eu vou fazer? Eu vou procurar uma outra empresa. E daí, mesmo que ele desative o aplicativo, o cara fala, meu Deus do céu, isso aqui foi um tiro no pé, sabe de uma coisa, eu vou desaplicar. Você acha que esses 100 caras que ele tinha de fato fiéis e que mantinham o restaurante dele girando, vão voltar para ele? Não voltam mais. O cara perdeu essa oportunidade. Então, isso que a gente tem que analisar. Então, antes de você se lançar dentro de uma plataforma digital, eu dou como exemplo aí um aplicativo, você pode pensar no Instagram, primeiro, arrume o teu back-office. Arrume os teus processos,
entre em contato com o Sebrae, que é uma dica super importante para qualquer gestor. O Sebrae, hoje de manhã, inclusive, estava conversando com um menino que deu carona do aeroporto para cá, né? O menino falou assim, cara, o Sebrae tem muito curso de graça e as pessoas não usam. Tem curso online, tem curso offline, tem curso híbrido, né? E as pessoas não usam. Eu vejo isso com os meus alunos. Eu dou matéria de empreendedorismo, às vezes eu passo um trabalho, o aluno fica se matando para montar uma planilha de Excel lá de KPIs. Eu falo, filho, tá pronto, vai no site do Sebrae. Ah, mas tem que pagar. Não, tá de graça. Tá ali. É só baixar. Então, antes de você tentar dar esse passo maior que a perna, se lançar no ambiente digital, contrate alguém, muitas vezes, como consultor e arrume os seus processos internos. Veja, aí, a partir de uma estratégia do OSM, quem é responsável por cada uma das etapas. Porque senão vira tipo centro acadêmico. Quando todo mundo é responsável por tudo, no final das contas, ninguém resolve nada. Tem um jargão, que é um ditado que eu evito usar, mas na ausência de outro melhor, é aquela velha história, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Se tem 2 pessoas que responsáveis pelo mesmo processo, o que acontece na prática? Eu acho que meu colega vai fazer, meu colega acha que eu vou fazer, e no final das contas ninguém faz. E meu cliente fica esperando. Pô, eu pedi um produto, mas o fulano ia entregar. Não, mas é você. Mas nós somos nós dois. Mas como não somos nós dois, eu acredito em você, você acredita em mim. Né? Isso acontece muito com briga de casal, né? É melhor, né? Para quem é casado, já foi casado, sabe disso. Então, separe, esse dia você lava a louça, eu recolho a roupa. Você fala, não, a gente vai fazer tudo. Cara, isso não funciona. Então, vai dar certo. Então, isso que eu dou de dica para você que está agora em casa acompanhando. Quer fazer algo bacana, quer se lançar no mercado de licitação? Primeiro, arrume a tua casa. Faça uma gestão primeiro do processo interno. Veja se você vai ter condições de ter funcionários habilitados a fazer isso, porque depois que a carroça está girando, não dá para você trocar o pneu enquanto ela está caminhando. Então, você tem que fazer todo esse processo de previsão, né? Ver a questão da demanda, já fazer uma leitura, digamos assim, pessimista, otimista, em termos de, agora está tudo alinhado, eu tenho condições. Daí sim, você pode até contratar alguém para montar um aplicativo, fazer um investimento bacana em marketing digital, mas depois. Marketing digital é o segundo degrau. Não vá para o ambiente digital sendo que você está com a casa desarrumada. Que você vai mostrar uma fissura, vai mostrar um problema que muitas vezes ninguém sabia, só você. Depois que você escancara, você não consegue voltar ao estado anterior. Então, cuide daquilo que é teu, cuide do teu cliente fiel, tem gestão de processo, está tudo alinhado, back-office bacana, daí sim dê o segundo passo. Não faça isso de maneira atropelada. Não faça isso de maneira afoita, porque você vai perder o cliente que já estava fidelizado e não vai conseguir prospectar um cliente novo. Boa. Nesse exemplo aí, é um exemplo muito bacana e muito clássico, né? Mais vale um na mão do que vários voando ali, né, professor? Esse aplica também ao mercado de licitação, porque é aquilo, se você não tem o quintal de casa preparado para essa demanda, no governo talvez não tenha esse problema de conquistar o cliente, porque aí a gente sabe que a regra é edital, mas tem uma multa pesada lá que muitas vezes você não tem no mercado privado. Pedro, até para a gente aproveitar, porque isso pode parecer óbvio, mas como a gente comenta aqui, a gente tem que falar. A questão, qual que é a grande diferença de vender para o mercado privado, que é todo empresário cria sua empresa para vender para o mercado privado, hoje no Brasil, e depois ele enxerga uma oportunidade de venda para o governo. Qual que é a grande diferença em relação a esses dois viés? Eu vejo que a principal diferença é a relação desigual que existe com o governo. Como o governo ele visa tutelar o público, é o pró-sociedade, você não vai ter uma relação igual. Então, é mais para o Estado e menos para o particular. Isso gera algumas cláusulas que a gente chama em contrato, cláusulas exorbitantes. Uma delas é justamente a inexecução de um contrato administrativo. O particular que inexecuta um contrato, por exemplo, não arrumou ali os processos internos, fechou ali uma venda grande através de uma licitação e não conclui, ele vai ter uma multa pesadíssima. E a recíproca não é verdadeira, porque se o governo não adimplir ali as regras do contrato, ele não vai ter uma punição na mesma proporção. Então, o particular, ele tem que estar, o contratado, em regra, ele tem que estar muito bem alinhado com essa diferença que existe. Se ele se comportar como se comporta no mercado privado, ele tende a tomar um belo de um tombo. Então, é entender essa principal característica. E, óbvio, o processo é diferente, existem particularidades ali muito intrínsecas na relação com o governo, mas o principal é ele compreender isso. A relação, ela sempre vai favorecer o governo. Então, já esteja preparado para isso. E também a grande diferença também que eu ressalto é que
a oportunidade, você não precisa conquistar o cliente, igual você falou, né? A grande diferença, acho que o pessoal consegue enxergar que a oportunidade está ali, você tem que se credenciar para poder cumprir com as normas do edital, enfim, o seu produto, o seu serviço. Já na área privada, você tem que gerar um marketing, prospectar e tudo mais. Então, A conquista, ela é diferente. mais trabalhosa, né? Mais trabalhosa. Aqui não, a oportunidade está ali, você basta cumprir Basta assinar ali com a licitação e basta ele assinar recebe. com licitação ali e passar pelos processos ali que são bem bacanas. E, pessoal, eu quero agradecer, de fato. Esse é um dos episódios mais bacanas, assim, gostoso de se falar, ficar mais tempo aqui conversando com vocês. Então, eu quero agradecer primeiro a sua presença. Você vai voltar aqui, obviamente, né, professor? A gente já conversou. E, Silvio, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu sei que a sua presença é muito requisitada aqui no ComunistaCast. Pedro, obrigado. Sempre um prazer estar contigo aqui, mais um episódio. Estamos juntos. E, Silvio, gostaria de pedir para você, que está aqui como um bom e velho vendedor, né? Aquele grande comunicador que você é. Olhe para aquela câmera e encerre para a gente esse episódio. Pode deixar. Silvio, só um detalhe. Sim. Dia 1 de outubro é o dia do vendedor, então puder também saudá-los ali, que é nesse sábado. Tá certo. Neste sábado, dia 1º de outubro, eu quero que vocês, todos os vendedores, assim como eu, tenham aí maior sucesso pela frente, né? Que é o que todos nós esperamos. E você que foi vendedor, você que é vendedor e você que ainda será, fica aqui com a gente. Assista o Com LicitaCast. Semana que vem estaremos de volta na próxima terça-feira, tá certo? Com um novo convidado, um novo entrevistado. Estaremos de volta e esperamos vocês, tá certo? É um bom... Como que é? Dia do trabalhador? É dia do vendedor. Eu estou confundindo. Dia do vendedor. Um ótimo dia do vendedor para você que está assistindo. Me confundi tudo. Acontece. Já está chegando no final de semana. Acontece, Silvio. Tchau, Obrigado. pessoal. Até a próxima. Até a próxima vez.